Agora, acompanhe com atenção, com reverência. Esta é a palavra infalível e sem erro do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém e amém. Crianças, vocês vão desenhar um homem na cadeia, mas um homem com o maior sorriso que você conseguir desenhar. Desenha aí, esse é o apóstolo Paulo. Ele está na cadeia, mas ele está feliz no Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu não tenho dúvida de que você já cantou este hino incontáveis vezes. Mas eu me pergunto se você conhece bem as circunstâncias nas quais ele foi escrito. Seu autor era um homem chamado Horatio Spafford, um renomado advogado e um homem que havia investido alto no mercado imobiliário da cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América. Em 1871, um grave incêndio devastou a cidade e também reduziu às cinzas o patrimônio daquele homem. 2 anos depois, em 1873, ele resolveu fazer uma longa viagem à Europa com sua esposa e com as 4 filhas do casal. No entanto, negócios urgentes adiaram sua partida. Então, sua esposa e suas filhas embarcaram num navio rumo a Paris e ele prometeu ir ao encontro delas o mais rápido possível. No entanto, irmãos, tragicamente, esse navio envolveu-se em um grave acidente que ceifou a vida de 200 pessoas, incluindo as 4 filhas desse casal. Na primeira oportunidade que teve, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: salva, porém só. Poucas semanas depois, aquele homem foi de navio e passou nas proximidades de onde o navio havia afundado com as suas filhas. E ali, em meio às lágrimas que corriam no seu rosto, em ocasião de dor e sofrimento, este homem escreveu este hino glorioso: sou feliz com Jesus, meu Senhor. E se eu dissesse que, pela fé, ele encontrou uma alegria que transcende as tribulações e as dores desta vida. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, irmãos. Apesar das suas algemas e de todas as demais provações, o apóstolo encontrou grande alegria em Cristo Jesus.
Pregar o evangelho em Roma sempre foi um sonho do apóstolo Paulo. Descobrimos aqui em Filipenses que ele até chegou lá, mas não nas condições que havia previsto. Como um evangelista pregando ao ar livre nas arenas e nos anfiteatros públicos. Nós vemos aqui que ele chegou a Roma como um prisioneiro por causa do evangelho. Depois das ações de graças, irmãos, Paulo reserva um espaço na sua carta para atualizar os filipenses da sua situação. Ele permaneceria na prisão até o veredito do imperador, que possivelmente poderia ceifar a sua vida. E de fato, irmãos, eu imagino que os filipenses aguardavam por alguma atualização. Deviam estar muito preocupados com Paulo. Será que Roma conseguiu mesmo frustrar os esforços de Paulo em proclamar o evangelho? Seria esse o fim do grande Paulo? O que aconteceria com ele? Quanto ao seu futuro, irmãos, Paulo não tem todas as respostas. Mas nem mesmo as incertezas e os sofrimentos podiam roubar sua esperança e sua alegria. Apesar das algemas e de todas as dificuldades, Paulo não se deixou abater, porque no Evangelho e em Cristo há alegria, até mesmo para os que sofrem. É sobre este tema que eu gostaria de pregar na noite de hoje. Alegria em meio ao sofrimento. Alegria em meio ao sofrimento. Como, irmãos, regozijar-se em meio à dor? Como encontrar alegria em meio ao sofrimento? O prisioneiro Paulo nos dá boas razões aqui para cultivar alegria em tempos de sofrimento e dificuldade. Primeiro lugar, versos 12 a 18. Apesar do sofrimento, Paulo alegra-se com o progresso do Evangelho. Apesar do sofrimento, Paulo alegra-se com o progresso do Evangelho. Ele começa a atualizar os filipenses da seguinte forma, irmãos, acompanhem, versos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Do ponto de vista humano, a prisão de Paulo é um grande obstáculo para a obra missionária. Para os seus captores, irmãos, trancafiar Paulo era também trancafiar o Evangelho e impedir sua propagação. Contudo, para a surpresa dos filipenses e para a alegria do apóstolo, sua prisão teve o efeito oposto. Ou seja, ela resultou em uma maior propagação do Evangelho. É o que Paulo pretende destacar com o termo progresso do Evangelho aqui. Enquanto ele estava acorrentado, o Evangelho corria livremente e avançava na capital do império. Quem podia imaginar tamanha reviravolta? Só que é reviravolta aos olhos dos homens apenas. Porque aos olhos de Deus tudo já estava planejado. Em sua soberania e providência, Deus havia planejado usar a prisão de Paulo como um catalisador para a obra missionária. E segundo o relato dele, o Evangelho estava avançando em duas frentes. Na primeira frente, o próprio Paulo estava aproveitando a oportunidade que suas correntes oferecem para falar de Cristo para os militares romanos. Era a responsabilidade da guarda pretoriana. Quem eram esses, irmãos? Era simplesmente a tropa de elite do imperador de Roma. Era sua responsabilidade guardar e vigiar o prisioneiro Paulo. E você precisa ter em mente que, nessa circunstância, enquanto esteve preso aqui, escrevendo esta epístola, Paulo estava em prisão domiciliar, preso em uma casa, e acorrentado 24 horas por dia a um destes guardas. E o verso 13 diz que não só a guarda pretoriana, mas inclusive pessoas de fora dela tomaram conhecimento de que ele estava ali por causa da fé cristã e da propagação de sua mensagem. Só que, irmãos, Paulo não é bobo nem nada. Ele percebeu que sua prisão simplesmente abriu as portas para o Evangelho
nos salões de poder de Roma. E os soldados mais influentes e leais a César tornaram-se sua audiência cativa. Um a um, enquanto se revezavam para cuidar e guardar Paulo, aqueles homens ouviram a respeito de Jesus Cristo, Salvador e Senhor, acima de César. No lugar mais inesperado possível, o Evangelho estava alcançando e convertendo pecadores dentro da prisão romana. Mas a segunda frente, irmãos, era composta pelos cristãos em Roma. Você sabe bem que uma das razões pelas quais os governos infligem punições severas a infratores é para desencorajar comportamentos semelhantes. Só que, embora o Império Romano seguisse isso à risca, nesta ocasião a medida também teve o efeito oposto. Ao invés dos cristãos de Roma se acovardarem com receio das represálias do Império, a prisão de Paulo os encorajou a pregar com ousadia e sem temor das ameaças. Não perca o detalhe importante aqui, o texto diz, eles foram estimulados no Senhor. Foi Deus, irmãos, que os livrou do temor aos homens e do sofrimento. E os encorajou e os motivou a anunciarem o Evangelho onde estivessem. Dessa forma, o Evangelho avançava em Roma, apesar das algemas de Paulo, na prisão romana e através dos próprios crentes. Mas agora Paulo, dos versos 15 a 17, ele avalia a motivação dos mensageiros do Evangelho. Acompanhe comigo. Versos 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Segundo Paulo, há um grupo que prega a Cristo por inveja e rivalidade. E o problema destes não é com a mensagem, irmãos, porque eles pregavam o Evangelho de Cristo, o Evangelho correto, fiel. Mas o problema era as motivações. Eles se veem como rivais de Paulo. Eles estão em busca de proeminência na comunidade da capital do Império. Um outro grupo de cristãos em Roma que pregam de boa vontade. Ou seja, eles fazem por amor, tanto a Paulo como em amor pela causa de Jesus Cristo. Afinal, a defesa do Evangelho não era uma luta apenas de Paulo, mas de todos os cristãos. Por isso, eles dão continuidade ao trabalho do apóstolo. Os outros, porém, o fazem por discórdia, ou como a NVI traduz, ambição egoísta. Ou seja, eles estão fazendo a obra, não por amor à obra, mas pelo que podem obter pessoalmente dela. Vantagens pessoais. A intenção é exaltar a si mesmo e trazer sofrimento a Paulo, talvez o superando em prestígio, em popularidade ou no número de convertidos que alcançaram. Será que de fato eles conseguiram tornar as algemas de Paulo ainda mais pesadas? Nós descobrimos no verso de número 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Veja a preocupação de Paulo, irmãos, com os que queriam atormentá-lo. Na verdade, ele está cheio de alegria, porque sua prioridade sempre foi a glória de Cristo, não sua proeminência, não seu prestígio, não sua influência na igreja. Ele não está preocupado em escapar dos sofrimentos, ele não está preocupado em refutar seus opositores, ele está concentrado no avanço do Evangelho e em ver seu mestre sendo glorificado. Está feliz que, por pretexto, em amor ou não, este Evangelho, o Evangelho fiel, estava sendo pregado, estava avançando na capital do Império da época. Em meio à dor e ao sofrimento, irmãos, perceba, Paulo concentrou-se em algo maior que o seu sofrimento e nisso ele encontrou alegria. É o que deveríamos fazer também.
E uma boa razão para fazermos isso é o seguinte, primeira lição da noite, guarde no coração, por favor. Deus usa o sofrimento para o nosso bem e para a sua glória. Deus usa o sofrimento para o nosso bem e para a sua glória. Eu digo isso e pode parecer até mesmo um absurdo para você que é crente. Na verdade, é um absurdo para o mundo em que vivemos, irmãos. O cristianismo, ele não só difere do mundanismo, do secularismo, neste ponto sensível do sofrimento. Ele difere de todas as outras religiões. Um pastor presbiteriano americano, Timothy Keller, ele diz o seguinte, preste atenção. Diferente do conceito de karma, o cristianismo ensina que o sofrimento em geral é injusto e não algo merecido por atos cometidos em uma vida pregressa. Diferente do budismo, o cristianismo ensina que o sofrimento é uma realidade terrível, não uma ilusão a se transcender. Diferente do fatalismo da antiguidade, o cristianismo não vê nada de nobre no sofrimento. No entanto, diferente do secularismo, o cristianismo ensina que o sofrimento, perceba, pode ter sentido e pode trazer algo grandioso a você. Na contramão de tudo isso, irmãos, o cristianismo reconhece que existe um Deus que é soberano, todo-poderoso, que é bom, que reconhece a presença do mal no mundo, que o odeia e que consegue converter as piores situações, as situações mais trágicas, em bem e em algo para a sua própria glória. Você duvida disso? Eu quero que você ouça as palavras deste mesmo prisioneiro, escrevendo aos cristãos em Roma. Ele disse, sabemos que Deus age em todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é exatamente, irmãos, o que o apóstolo Paulo está vivendo aqui. Ele estava preso, sofrendo, impedido de pregar o evangelho, sendo acusado injustamente, mas nós não o encontramos lamentando, murmurando. Ele está cheio de alegria porque entende, Deus está usando sua dor para levar o evangelho à frente. É como Deus costuma trabalhar, meus irmãos. Com isso eu não quero dizer que Deus é um sádico, que tem prazer na dor dos seus, que se alegra em nos ver chorar, que tem prazer no nosso lamento. Claro que não. As lágrimas não deveriam existir, meu irmão. A dor não tinha lugar no mundo perfeito. Mas o pecado entrou neste mundo, manchou este mundo. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. O sofrimento não dá a última palavra. O puritano Thomas Watson escreveu o seguinte: Deus adoça o sofrimento com alegria. Ele reveste nossa amargura com açúcar. Como ele faz isso, irmãos? Ele faz do sofrimento um servo para alcançar os seus propósitos na nossa vida e neste mundo. Em alguns casos, a intenção de Deus é ver o evangelho avançando no meu e no seu coração. Quem sabe, recentemente, você sepultou alguém querido. Alguns passam pela dor do aborto espontâneo. Alguns, você, seu marido, seu filho, receberam um diagnóstico preocupante. Você tem sido alvo de injúrias, injustiças, acusações falsas. Sendo essas, sejam por essas ou outras situações, você se vê como salmista, se alimentando das suas próprias lágrimas de dia e de noite, sofrendo. Eu quero lhe dizer com a autoridade da palavra de Deus, seu sofrimento não é em vão. Cristãos não sofrem em vão nesta vida, meus irmãos. Deus usa a dor, ouça bem, Deus usa a tua dor para te colocar de joelhos diante dele em dependência. Deus usa a enfermidade, um diagnóstico preocupante, para exercitar nossa fé nas promessas da sua palavra. Deus nos permite vivenciar o luto para cultivar no nosso coração o anseio e a esperança pela eternidade. Deus pode colocar você, meu irmão, minha irmã, em uma situação de dor e sofrimento, para que você possa, para que eu possa dar testemunho dele e da nossa esperança em Cristo Jesus.
Todas as lutas, meus irmãos, e fardos desta vida, tudo sem exceção, Deus usa para nos aproximar dele, para nos santificar e para abrir os nossos olhos para a beleza de Cristo Jesus. Você sabe por que tudo isso é possível? Por causa do Evangelho. Você sabe quem é o seu Salvador? Seu Salvador é um homem de dores. Seu Salvador foi um servo sofredor. Irmãos, não há nada comparado à agonia do Calvário. Não há nada comparado ao sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele submeteu-se a sofrimento sem igual. E por meio da sua dor e do seu desamparo, você, eu, podemos ter alegria em dias sombrios e tristes nesta vida. Somente em Cristo, Deus não só não vai abandonar você no dia mau, mas Ele vai fazer o dia mau cooperar para o bem da tua alma. Você crê nisso? Crê nisso, meu irmão. O sofrimento não dá a última palavra. Deus faz cooperar para o nosso bem. Segunda lição. O texto nos convoca a encontrarmos alegria no avanço do Evangelho. Talvez você se pergunte, você lê esse texto e você diz, não é possível. Paulo tinha direito de murmurar um pouquinho, não é mesmo? Tanta coisa. Por que não? Uma reclamaçãozinha. As coisas não estavam fáceis, irmãos. Aparentemente não havia qualquer razão para alegria na prisão. Lê do engano nosso. Paulo se alegra porque o Evangelho estava alcançando corações em Roma, apesar do seu sofrimento. O problema não é a falta de razões para alegria, irmãos. O problema, muitas vezes, é que procuramos alegria e satisfação em lugares errados. Ou em como preguei algumas semanas atrás, em fontes ou cisternas achadas. E nós, o povo de Deus, você e eu, somos o povo com mais razões para ter alegria nesta vida. Você sabia disso? Eu quero lhe dar uma alegria na noite de hoje. Precisamos nos alegrar ao vermos a salvação dos pecadores ao redor do mundo. Você se alegra em saber que apesar da perseguição em países como China e Coreia do Norte, onde nossos irmãos não têm cópias da Bíblia, onde nossos irmãos muitas vezes cultuam em lugares escondidos, você se alegra em saber que a igreja nestes lugares não para de crescer. Você se alegra ao ver igrejas sendo plantadas em regiões pouco evangelizadas no Brasil, como por exemplo a região onde vivemos. Mas também em situações cotidianas, você se alegra, você pula de alegria quando um parente, um amigo chega a Cristo. Você, pai e mãe, o que o alegraria mais? Ver seu filho sendo aprovado na faculdade dos sonhos? Ou ver seu filho confessando Cristo como Redentor da sua alma? Meus irmãos, vamos procurar motivos grandes para a alegria. Vamos nos alegrar ao percebermos o Evangelho avançando ao nosso redor. Faça disto um exercício. Se alegre. Não trate como algo trivial. Deus está levando sua obra à frente. E isso é uma fonte de alegria para nós. Terceira e última lição deste ponto. Vamos anunciar com determinação e desassombro este Evangelho também. Era o que os cristãos em Roma estavam fazendo. Eles estavam sem medo das ameaças e das represálias do império. Eles se tornaram ainda mais ousados na evangelização dos perdidos. E claro, irmãos, nossa situação é muito mais confortável. Mas nós também enfrentamos pressões do lado de cá. As coisas também não são um mar de rosa. Existem pressões. Existe oposição. Mas muitas vezes nosso grande inimigo é a zona de conforto. O mundo vai tentar nos intimidar, vai fazer de tudo para nos acovardar. Inclusive, irmãos, o inimigo vai usar os nossos confortos, mas não podemos recuar da nossa missão. Como o Espírito de Jesus fortaleceu aqueles irmãos para pregar naquele tempo difícil, Ele também nos dará graça para pregarmos onde estivermos. Jovem, sei que talvez você tenha muitos assuntos com seus amigos da escola, da faculdade, mas prega o Evangelho. Prega o Evangelho de Cristo. Esse é o principal assunto que você precisa ter. Meu irmão, colega de trabalho seu, não converse só sobre política,
Não converse só sobre futebol. Não converse só sobre entretenimento. Fale da salvação em Cristo. Vamos aproveitar as oportunidades, irmãos. Vamos rogar ao Senhor graça para sermos destemidos. Porque isso não é uma habilidade que cultivamos. É uma graça que recebemos de Deus. Amém? Estamos meditando no tema alegria em meio ao sofrimento. Primeiro, nós vimos que apesar do sofrimento, Paulo se alegrou com o progresso do Evangelho. Em segundo e último lugar, dos versos 19 a 26, eu posso dizer, apesar do sofrimento, Paulo deseja exaltar a Cristo a todo custo. Apesar do sofrimento, Paulo deseja exaltar a Cristo a todo custo. Diante das incertezas quanto ao futuro, Paulo apresenta quais são suas grandes expectativas a partir dali. Versos 19 e 20. O apóstolo diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de quem nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Em meio a tantas dúvidas, Paulo parece estar seguro de que sua prisão atual resultará em libertação. E aí nós nos perguntamos, mas como? A resposta está no significado dessa palavra, irmãos, libertação. Esse mesmo termo, no original, em alguns casos, ele era aplicado para falar sobre o resgate de ameaças e danos físicos. Mas é provável que, pelo contexto, Paulo está pensando aqui em uma salvação, em uma libertação muito maior do que as algemas e a espada de Roma. Sua libertação não consiste necessariamente em estar livre da prisão, mas sim em ser fiel ao Evangelho de Cristo a todo custo. Como ele faria isso, irmãos? Ele diz no verso 19, pela súplica dos irmãos e pelo auxílio do Espírito de Jesus. Ele seria fortalecido para dar testemunho dele. E no que consiste essa ardente expectativa e esperança que ele fala aqui? Está tudo entrelaçado. Diante do tribunal de César, ele deseja ter a coragem e a ousadia de honrar o Senhor, seja qual for o resultado de seu veredito. Seja qual for o resultado de seu julgamento. Um comentarista esclarece ainda mais quando ele diz, Paulo anseia e espera a libertação de qualquer coisa que o tente a recuar de vergonha por dar um testemunho ousado da glória de Cristo Jesus. Ele espera ser liberto da tentação da covardia diante dos seus acusadores. Mais do que isso, o apóstolo está disposto a exaltar o seu Senhor, seja vivendo, seja morrendo. Por quê? Verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. No original, irmãos, essas palavras são ainda mais enfáticas. Viver, Cristo, morrer, lucro. Essas são uma das palavras mais gloriosas de toda a Escritura, meu irmão. É um versículo digno de ser moldurado em um quadro e de principalmente ser guardado na mente e no coração. Paulo não enxerga outra maneira de viver ou morrer senão em Cristo e para Ele. Essas são palavras de um homem devoto e inteiramente dedicado a Jesus Cristo. Cristo não era só o seu Senhor, Cristo era a paixão de sua vida. Para ele, irmãos, fora de Cristo, não há sabor, não há beleza, não há propósito na vida. Seu coração pulsa por Cristo e, consequentemente, ele é 100% dedicado à glória deste Senhor. Viver Cristo. Ele amava tanto a Cristo, era tão dedicado a Ele, que até mesmo a morte lhe parecia atraente. Sabe por quê? Porque morrer, aos olhos do apóstolo Paulo, é ser promovido à glória celestial e estar na presença imediata do Senhor Jesus. Isso vale mais do que todas as riquezas do mundo. Isso é lucro de verdade, morrer, lucro. Uma vez que você entendeu o que move o coração de Paulo, você vai entender melhor suas palavras a partir daqui. Versos 22 a 24.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo está aqui no meio de um dilema. Você já se colocou em alguma situação na vida que você estava diante de duas escolhas muito boas? Você não sabia o que escolher? Pronto, Paulo está na mesma situação. Ele não tem o poder de decidir, mas ele se vê diante de uma estrada com dois caminhos excelentes. Por um lado, se ele permanecer vivo, ele dará continuidade à obra do Evangelho, irmãos. Ele terá frutos do seu trabalho. Cristo será pregado, a igreja vai crescer e Jesus será exaltado. Por outro, por incrível que pareça, irmãos, Paulo preferia morrer. Para ele morrer era melhor. Por quê? Porque morrer é ver a face do Salvador e desfrutar da sua presença. E não havia nada que Paulo ansiasse mais do que isso. Isso explica a ênfase em suas palavras. É o que chamamos no grego superlativo. É uma ênfase muito forte, que muitas vezes não é capturado aqui no português. É como Paulo estivesse dizendo, é incomparavelmente, não tem comparação, um negócio muito, muito melhor. Paulo está pressionado dos dois lados. Crianças, vocês já brincaram de cabo de guerra? Sabe o que é cabo de guerra? Sabe o que é, João? Cabo de guerra? Pronto. Paulo estava aqui como se fosse num cabo de guerra, puxado para um lado e para o outro. Por quê? Ele não sabia o que escolher. Como é que Paulo resolveu esse dilema? Ele abriu mão do que é muito melhor para o que era mais necessário. Que era muito melhor para o que era mais necessário. E no momento, por causa dos filipenses e de outros como eles, o apóstolo estaria disposto a adiar sua ida à presença de Cristo, pelo bem espiritual da igreja. Eis a sua conclusão, versos 25 e 26. Acompanhe comigo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Da prisão, Paulo percebia o evangelho avançando em Roma, mas ele desejava ser liberto para ver este evangelho avançando ainda mais na vida dos filipenses. Como? Pelo seu crescimento e pelo seu prazer na fé. Seu desejo era trabalhar para ver os cristãos em Filipos crescendo à semelhança de Cristo no conhecimento e na alegria dele. A alegria que Paulo tem desfrutado, mesmo em meio à tribulação, é a alegria que ele deseja ver na vida daqueles irmãos. Com a sua libertação, se assim Deus o desejar, seu ministério conduziria a igreja de Filipos a gloriar-se em Cristo. E quem sabe, poder dizer como Paulo, viver Cristo, morrer lucro. Será que nós podemos repetir essas mesmas palavras, irmãos? Nosso viver Cristo. Será que temos condições de dizê-las sem ser da boca para fora? Há uma primeira lição aqui para todos nós. Aprendemos com Paulo aqui que viver para Cristo é fazer dele seu fim supremo e fonte de alegria. Em 1969, uma cantora americana chamada Peggy Lee gravou uma canção chamada É Só Isso. Algum de vocês conhece essa cantora? Peggy Lee, já ouviram falar? É Só Isso. Interessante. A canção, irmãos, conta a história de uma mulher que provou das delícias e espetáculos da vida. Tudo que o cardápio da vida tem a oferecer. Mas ela percebeu que nada era suficiente para atender suas expectativas e desejos. E no refrão da canção ela dizia o seguinte: é só isso? Se é só isso, meus amigos, então sigamos dançando, bebamos e bailemos, se é só isso que existe. Será mesmo, irmãos, que é só isso?
Será mesmo, irmãos, que isso é tudo? Não é exatamente assim que muitos estão vivendo nos dias de hoje? As pessoas estão correndo atrás de diplomas acadêmicos, de sucesso na carreira, de saúde de boa forma, de um casamento realizador, de filhos perfeitos, de estabilidade financeira, de popularidade e prestígio. E claro, não há nada intrinsecamente errado nessas coisas. Mas não são propósitos pequenos e rasos demais? Viver em busca dessas coisas somente é garantir um coração insatisfeito, infeliz. Será que é só isso? Como cantou Peggy Lee. Ou há algo maior e mais digno pelo qual se viver? Eis a resposta do apóstolo Paulo. Viver Cristo. Na primeira pergunta, irmãos, do Catecismo de Heidelberg, nós encontramos a maior fonte de alegria e esperança dessa vida. A pergunta diz: qual o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Não há segurança maior nesta vida, irmãos. Os propósitos que criamos para nós são frágeis como castelos de areia. Mas este propósito sobrevive às tempestades e terremotos furiosos da vida. Viver Cristo dá um tom alegre e doce às nossas existências. Talvez vai ser assim que você esteja se sentindo, confuso e perdido. Eu insisto com você na noite de hoje, meu irmão. Seja você adulto, jovem, criança, seja o que for. Volte os seus olhos para Jesus. O Evangelho é uma boa notícia para você. Sabe por quê? Porque o pecado nos desviou do grande propósito da vida. Nós nos tornamos como ovelhas rebeldes, cada um correndo por seu próprio caminho. Caímos na tolice de pensar que poderíamos encontrar sentido e alegria na vida longe de Deus. E como a cantora, nós procuramos no sexo, nas bebidas, nas riquezas e conquistas da vida, mas nos perguntamos: é só isso? Permanecemos infelizes, confusos, vazios. Mas então Jesus Cristo nos salvou do pecado e da confusão da nossa vida. Ele entregou-se na cruz, meu irmão. Ele morreu por nós, Ele perdoa o pecado, mas Ele também devolve o sentido da vida, que é Ele mesmo. Ele é o sentido da vida. A Escritura diz que Jesus Cristo entregou-se para nos reconciliar com aquele que é a única fonte de alegria verdadeira nesta vida, que é o próprio Deus. Fora dele não há alegria transcendente, não há alegria de verdade. Saiba, meu irmão, minha irmã, sua vida vai permanecer sem sabor se você insistir em viver para qualquer outra coisa além de Jesus Cristo. Jovem, sua vida será sem sabor, a não ser que você viva para a glória de Cristo. Crianças pequenininhas ali, ó, não há nada melhor na vida do que viver para Jesus. Meus irmãos, é desperdiçar a vida. Viver para qualquer outra coisa, senão Cristo. Quando nós somos alcançados pelo amor, Jesus dá sentido a tudo o que você é e a tudo o que você faz na vida. É por isso que, quando nos tornamos crentes, trabalhamos, estudamos, casamos, criamos filhos, cultuamos, evangelizamos para a glória do Senhor, não para nós. Dedicamos nossa vida a conhecer sua pessoa gloriosa revelada na palavra. Nós passamos a apreciar cada detalhe do seu ser, da sua obra. Ele torna-se belo aos nossos olhos e ao nosso coração. Nós fazemos dele fonte de verdadeira alegria. Se eu pudesse resumir a questão, é a seguinte: viver Cristo significa ter uma única ambição na vida: exaltar ao Senhor Jesus. Como Paulo, que era alguém cujo coração batia por Cristo e para ele. O convite desse texto é: vamos
viver para Cristo. Segunda lição do texto. Precisamos nos dedicar também ao serviço dos irmãos e da igreja. Paulo desejava partir e estar com Cristo, não é o que ele diz. É muito melhor. Mas ele colocou seus maiores desejos de lado para servir os irmãos de Filipos, caso assim Deus o libertasse. Ele trocou o que era melhor para ele pelo que era mais necessário no momento. Eu me pergunto, irmão, será que somos pessoas assim? É difícil, não é? Abrir mão de conforto e conveniência para servir. É difícil abrir mão do nosso tempo precioso para investi-lo em favor de outros, não é? Mas nós vemos aqui com Paulo que é o certo a se fazer. Permanecer na zona de conforto, irmãos, não é só egoísmo. É um desperdício da nossa vida, do nosso tempo e dos dons que recebemos de Deus. Vamos intencionalmente, como tenho insistido, intencionalmente, criar oportunidades para cuidar dos nossos irmãos. E como diz o texto, contribuir para o seu progresso e gozo na fé. Como nós fazemos isso, João? Se aproxime de novos convertidos. Vocês os conhecem? Todos nós conhecemos pessoas que estão bem cedo na caminhada. Aproxime-se dessas pessoas. Discipule essas pessoas. As instrua nas doutrinas principais da nossa fé. O que é essencial no cristianismo. Se disponha, meu irmão, a aconselhar biblicamente. Todo cristão é um conselheiro bíblico. Se disponha a aconselhar biblicamente pessoas que sofrem ou que estão perdidas na vida. Tome a iniciativa para acolher e abraçar famílias novas na igreja. Se coloque à disposição do pastor, do seu conselho, para atender às demandas da congregação. Todos nós precisamos contribuir para o crescimento da igreja e para o progresso dos nossos irmãos, para a alegria deles na fé. Por fim, última lição. Aprendemos aqui que cristãos não temem a morte. Cristãos não temem a morte, irmãos. No caso de Paulo, ele até a desejava. Claro que esse desejo de Paulo não era um desejo suicida, viu, irmãos? Não era um desejo escapista, sabe? Que deseja simplesmente escapar das dores. E essa, inclusive, é a motivação de muitos suicidas, que é escapar da dor e do sofrimento, por isso tiram a própria vida. Esse não era o sentimento que povoava o coração do apóstolo. Ele ansiava a morte, irmãos. Não apenas para escapar dos problemas desse lado de cá, mas porque ele sabia que no lado de lá havia algo muito melhor. Muito melhor. Eu faço das palavras de um pastor as minhas. Ele diz: o que há de mais importante no céu não são as ruas de ouro, nem os portões de pérola. O maior ganho no céu não é nem mesmo reunir-se com os entes queridos que já estão lá. O maior lucro será estar diante de Cristo e contemplá-lo como Ele é. É por isso que morrer é lucro, irmãos. Porque morrer é estar com Cristo. A morte pode até colocar algum medo no nosso coração, mas ela não pode destruir a nossa esperança. Ela é o último inimigo a ser vencido, mas os seus dias estão contados. Por sua morte, Jesus Cristo anulou o poder da sepultura. Ela não terá a última palavra. Agora, por causa do Senhor, ouça bem, a única coisa que a morte pode fazer por você, crente, é levá-lo aos braços do Salvador. A morte não pode lhe causar mal nenhum, porque em Cristo ela só pode levá-lo aos braços do Senhor. Foi por isso que o grande pregador inglês, Martin Lloyd-Jones, nos seus últimos dias, enquanto estava acamado, acometido por grave doença, ele disse às suas filhas e esposa: não orem pela minha cura. Não me detenham da glória. Eu quero dizer para você na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, não perca o sono por causa da morte. Ela nos entregará aos braços do nosso amoroso Salvador.
Crianças, não fiquem com medo da morte, não. Não fiquem com medo, porque a morte um dia vai levar papai, mamãe ou qualquer pessoa que vocês conhecem. Sabe por quê? Porque quando a gente morre, a gente vai estar com Jesus. E estar com Jesus é melhor do que tudo nessa vida. Vamos encarar a morte, irmãos, com fé e com esperança. Porque somente os que estão em Cristo podem dizer: viver, Cristo. Morrer, lucro, ganho. Amém? Naquela ocasião de dor e sofrimento, enquanto as lágrimas corriam no seu rosto, Horácio Spáforo escreveu este hino glorioso: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pela fé ele encontrou uma alegria que transcende as lutas e dores desta vida. A alegria em Jesus Cristo. Foi também o que aconteceu com o apóstolo Paulo, irmãos. Apesar das suas algemas e de todas as suas tribulações, ele encontrou grande alegria no seu Salvador. E é o que cada um de nós podemos experimentar. Porque Jesus Cristo, irmãos, em Cristo, nós encontramos a alegria que transcende as duras realidades da vida. Você quer esperança para enfrentar as tempestades que você está passando e as que virão? Você quer sentido em meio à dor e ao sofrimento? Receba este Evangelho e a alegria que transcende a dor e o sofrimento.